Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te levar comigo para um lugar em que eu mesma evitava visitar. Aquele canto do coração onde a gente tenta esconder o que está quebrado. E foi exatamente ali, naquele território de ruínas, que Deus me encontrou e me refez. Houve um tempo em que eu achava que fé era estar sempre bem, que crer em Deus significava nunca fraquejar, nunca tremer, nunca admitir que doeu. Mas ele me ensinou que a fé verdadeira floresce na terra rachada, naquele solo onde já não cabe mais disfarce. E o coração sangra de tanto tentar segurar o que deveria ter sido entregue. Eu me lembro de quando eu tentei ser forte o bastante para segurar tudo. Meu time, minhas filhas, as contas, os sonhos e até os amores que ficaram pelo caminho. Mas chegou um dia em que o corpo cansou, a alma pesou e eu percebi: nenhuma força humana vence o cansaço que nasce da ausência de Deus. E foi nesse ponto exato que ele me sondou, não para me punir, mas para me revelar a mim mesmo. E nas ruínas que eu tentava esconder, começou a obra que eu mais temia e que eu mais precisava. Porque a sondagem de Deus nem sempre vem com consolo. Às vezes ela vem com um espelho. E o reflexo que ele mostra é justamente aquele que a gente evitou encarar por tanto tempo. E foi ali que o versículo que eu já li há anos finalmente se materializou dentro de mim. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. E eu só entendi essa verdade quando a minha própria força se esgotou, quando tudo o que eu podia fazer já não era suficiente e ainda assim algo dentro de mim não desmoronava, porque era Ele, a graça dele sustentando o que as minhas mãos já não conseguiam segurar. Hoje, olhando para trás, eu percebo que as ruínas não foram castigo, foram canteiro. Deus não apenas me tirou de lá, Ele plantou vida onde só havia entulho. E foi desse chão rachado que novas convicções começaram a brotar. A fé que antes tremia em meio à dor, agora aprendeu a descansar no meio do processo. Porque a verdadeira força não está em resistir ao vento, mas em deixar que ele leve o que já não pertence à nova versão de quem eu estou me tornando. E foi aí que outro versículo, aquele que parecia grande demais para mim, virou rotina. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. E não porque agora eu seja invencível, mas porque eu aprendi a depender. Eu posso todas as coisas não porque tudo é fácil, mas porque eu posso suportar todas as coisas, desde que eu esteja enraizada nele. Hoje eu não vivo mais entre escombros, mas carrego no coração a humildade de quem sabe que foi tirada de lá. Cada passo meu é um testemunho de um Deus que me sondou, me expôs, me quebrou, mas me reconstruiu. E nesse processo de reconstrução, um versículo que já me acompanhava há anos ganhou ainda mais força. Não fui eu que te ordenei? Seja forte e corajosa. Não temas, nem te espantes, porque eu, o Senhor teu Deus, estou contigo por onde quer que ande. Josué 1:9. E hoje eu entendo. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é a obediência, apesar do medo. E fé não é sobre nunca cair, é sobre se deixar levantar, sabendo que Ele ainda está por perto. E quando a minha alma finalmente entendeu que foi curada, ela naturalmente se rendeu, não por obrigação, mas por amor. E dessa rendição nasceu a minha oração. Senhor, obrigado por me tirar das ruínas que eu mesma cavei, por sondar o que ninguém via e transformar o que parecia perdido. Se ainda há entulho dentro de mim, continua limpando com a tua graça. Refaz o que for preciso, mesmo que doa, mas não me deixa voltar a ser quem eu era. Que a minha história carregue perfume de restauração e que cada capítulo novo mostre o poder de um Deus que reconstrói tudo, inclusive corações. Amém. E essa promessa foi selada dentro de mim com uma construção divina, que está lá em Isaías 61:3. E lhes darei uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. E para finalizar, obrigado por estar aqui comigo, por compartilhar esse tempo, por abrir espaço no seu coração para ouvir aquilo que Deus já fez no meu.
por permitir que eu toque a sua história com as ruínas da minha e a restauração dele. Obrigada por se identificar com esse processo de ser sondado, quebrado, exposto e ainda assim amado. Obrigada por escolher continuar caminhando, mesmo quando o terreno parece frágil. E se esse episódio falou com você, compartilha com alguém que também precisa lembrar que Deus reconstrói tudo, até aquilo que parece irrecuperável. E se você quiser ler esse capítulo completo, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. Tem muita flor nascendo dos escombros por lá. E obrigada por dividir esse momento comigo. Que Deus te abençoe. E nós nos vemos no próximo episódio.